Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Dando prosseguimento aos nossos vídeos de grandes biografias, a nossa série, vamos trazer para o vídeo de hoje a biografia de Paulo Freire, que é um dos nomes mais lembrados quando o tema é educação. Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 na cidade de Recife. Foi filho de um policial militar e de uma dona de casa, ficando órfão de pai aos 13 anos. Iniciou sua educação com o ingresso no Colégio Oswaldo Cruz por meio de uma bolsa de estudos. Mais tarde, Freire tornou-se auxiliar de disciplina e, após formação, professor de língua portuguesa. Sua carreira teve início em 1943, entrando para a Universidade de Direito. Em 1944, casou-se com uma professora, Elza Maia Costa de Oliveira, casamento que durou até o falecimento dela, em 1986. Em 1947, tornou-se diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria, iniciando um trabalho de alfabetização de jovens e adultos carentes, como também a alfabetização de trabalhadores da indústria. Em 1959, fez parte então da Escola de Belas Artes da Universidade de Recife, trazendo como sua tese Educação e a Atualidade Brasileira. Em 1961, com o Departamento de Extensões Culturais, sob seu comando, da Universidade de Recife, possibilitou Freire, então, realizar as primeiras experiências mais amplas com a alfabetização de angicos, onde se resume aí toda a sua experiência no processo de alfabetização de adultos. Lembrando que essa experiência educativa em angicos era parte do projeto norte-americano Aliança para o Progresso. Por possibilitar a alfabetização de jovens e adultos em cerca de 40 horas e com baixo custo, o método desenvolvido por Paulo Freire inspirou o Plano Nacional de Alfabetização, que começou a ser encabeçado pelo Ministério da Educação e Cultura, ainda no governo de João Goulart. Diante disso, nós teremos diversas represálias no ano de 1964, iniciando então um governo militar de caráter ditatorial, onde diversos oposicionistas passaram a sofrer duras represálias, e Paulo Freire foi incluído. Paulo Freire passou 70 dias preso e acabou sendo exilado. No exílio, primeiramente foi para o Chile, onde coordenou projetos de alfabetização de adultos pelo Instituto Chileno de Reforma Agrária, projeto que durou 5 anos. Em 1969, Freire foi convidado a lecionar na Universidade de Harvard. Em 1970, foi consultor e coordenador emérito do Conselho Mundial de Igrejas, o CMI, com sede em Genebra, na Suíça. Até o seu retorno ao Brasil, em 1980, Freire fez viagens a mais de 30 países, prestando consultoria educacional e implementando projetos de educação sempre voltados para a alfabetização, para a redução da desigualdade social e para a garantia de direitos. Foi nesse período que podemos ver o educador brasileiro implementando importantes projetos educativos em Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde e na Zâmbia. Quando olhamos para toda a trajetória de Paulo Freire, podemos ver que as suas influências políticas foram marcadas muito pelo pensamento marxista. Lembrando que o pensamento marxista olha a sociedade numa eterna luta de classes, onde a presença maciça da desigualdade social precisa ser combatida. Partindo desse princípio, Paulo Freire vê na educação essa ferramenta importante de combate à desigualdade social. Somente com uma educação forte que ajude na formação de pensamentos críticos e construtivos é que se poderia ou se pode ter ferramentas para mudar a sociedade e as suas desigualdades. Rechaçar o trabalho de Paulo Freire apenas por sua influência marxista é não reconhecer o tamanho do pensamento freiriano, que vai além das ideologias e estimula a mudança social através da educação. Então, temos o pensamento marxista como uma grande influência política para o pensamento da educação, segundo Paulo Freire. Lembrando sempre que a educação para o Paulo Freire vai mais além do que ideologias, vai para a transformação da sociedade.
Em 1978, houve a Lei da Anistia, possibilitando o retorno dos exilados. Em 1980, Freire retornou ao Brasil, passando a lecionar na PUC e na Unicamp. Entre 88 e 91, Freire foi nomeado secretário da Educação do município de São Paulo, pela então prefeita Luísa Erundina. Ao sair do cargo antes do término da gestão, Mário Sérgio Cortella, então assessor de Freire e mais tarde seu orientando, ocupou o cargo até o ano de 1992. A educação para Paulo Freire é uma ferramenta de poder social e de transformação, onde se pode compreender o sistema, ler o mundo, compreender as desigualdades sociais instaladas e partir então da potencialidade que cada ser humano tem, compreendendo o seu mundo interno e o seu mundo externo. A educação, então, se torna um ato político, não apenas fornecendo dados para o nosso conhecimento interno, mas fornecendo ferramentas que garanta o raciocínio social. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos lançaram um projeto chamado Aliança para o Progresso, que visava alavancar o progresso e o processo de crescimento econômico e acabar com aquele que eles falavam de crescente comunismo. Esse projeto norte-americano entendia que a erradicação do analfabetismo seria uma maneira também política de frear a ascensão socialista. O Brasil foi um desses contemplados pelo projeto e no Nordeste, ainda como fase experimental, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, foi um desses lugares onde teve essa grande experiência de tentativa de erradicação do analfabetismo. A escolha da cidade, a verba destinada ao projeto, cerca de US$ 36 por aluno, veio desse plano norte-americano. Paulo Freire, então, elaborou o projeto, formou uma comissão de coordenadores e treinou professores para aplicar o plano. Em 40 horas, percorrido dentro quase de um mês, 300 jovens e adultos foram alfabetizados pelo método desenvolvido por Freire. O educador brasileiro criticava muito a educação daquela época, uma educação tradicional e que ele deu o nome de educação bancária. Para o educador, essa educação bancária tinha como professor o único centro do processo e tinha como professor o único detentor do conhecimento, sendo o único responsável por depositar aquilo que sabe em seus alunos. Freire, então, falava da importância de pensar-se em uma educação capaz de reconhecer a cultura do próprio educando. Com base nela, naquela realidade do educando, seria possível trazer um sentido através da alfabetização. Na visão de Freire, a leitura e também a escrita somente teria sentido se fosse acompanhada de uma capacidade de ler o mundo, de perceber o mundo e reconhecer os papéis dentro desse mundo. Freire, então, agia com base nas palavras que faziam parte do cotidiano dos trabalhadores, em processo de alfabetização, uma forma mais fácil de trazer a educação para os trabalhadores e ensiná-los a alfabetização. Por muito se tem acusado o método de Paulo Freire como um método de doutrinação. É comum ligar a pedagogia de Paulo Freire com as ideologias marxistas e resumir todo o trabalho desse grande educador como métodos de doutrinação. O que nós temos com o método de Paulo Freire, na verdade, é um incentivo a compreender o mundo, a ler o mundo com mais criticidade. Não é culpa de Paulo Freire que o mundo capitalista e atual seja tão desigual. Por que não pensar sobre o mundo? A quem seria perigoso se as classes dominadas passassem a pensar a respeito de si e da sociedade? Percebemos que não é uma doutrinação, é uma educação. O início para a acusação de comunismo do projeto de alfabetização veio através de uma greve de trabalhadores de uma obra que se recusaram a trabalhar enquanto não tivessem seus direitos garantidos. Empresários e fazendeiros, então, primeiramente do Rio Grande do Norte, não aceitavam essa reivindicação dos trabalhadores, que antes eram analfabetos e agora conhecedores de seus direitos. Outra questão entrou em jogo no cenário político. Nessa época, somente poderia votar quem fosse alfabetizado. O Plano Nacional de Alfabetização poderia levar o letramento e até 6 milhões de brasileiros, o que significaria 6 milhões de novos eleitores fora das classes dominantes. Esses fatores foram decisivos para que, em abril de 64, o Plano Nacional de Alfabetização fosse cancelado. Esses também foram fatores decisivos
para a prisão de Paulo Freire, comentado anteriormente, assim como a prisão de Marcos Guerra e dezenas de outras pessoas, que, como no caso de Freire, também foram exilados. Vemos então 64 marcando o início de uma nova forma de política no cenário do Brasil, o regime militar, a ditadura civil-militar. Reconhecemos então que Paulo Freire se voltou para o ensino da classe trabalhadora, para a alfabetização de jovens e adultos num cenário marcado pela desigualdade e pelo pouco acesso à educação. É importante contextualizar o método de Paulo Freire e reconhecer que, na atualidade, também existem outros cenários. No dia 2 de maio de 1997, Paulo Freire morreu aos 76 anos de idade, após passar por uma angioplastia e apresentar um complexo quadro de saúde. Em todo o mundo, cerca de 350 escolas e instituições, como bibliotecas e universidades, levam seu nome como forma de homenagem. Em 2005, Paulo Freire foi reconhecido como patrono da educação brasileira. Apesar de tanta tentativa de diminuir o trabalho de Paulo Freire, não diminui e nunca conseguirá em nada negar a trajetória do educador brasileiro, bem como seu pensamento do que seria uma boa educação, uma educação com liberdade e amor. Obrigada e até o próximo vídeo.